os demais colegas que por qualquer motivo não conseguir acessar a aula de hoje, então podem depois assistir pela gravação. Bom, gente, vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela do Moodle? Sim, professor. Ótimo. Sim, professor. Beleza. Gente, então é o seguinte, na tela do Moodle, como o Pietro falou aí, ó, já está disponível o material da aula de hoje. Material utilizado na aula síncrona, eu preciso fazer essa correção aqui, né? Mas esse material aqui, tá? E também já está disponível a atividade 6 também, que é para ser entregue semana que vem. Então já eu vou, assim que a gente terminar o conteúdo da aula, eu explico o que será essa atividade, tá bom? Então esse material, olha, ele já está disponível, está abrindo aqui. Vocês podem salvar aí num diretório específico aí do equipamento de vocês, tá bom? Bom, gente, então é um conteúdo rápido, tá? São 28 slides apenas, tá? Eu espero que em 1 hora eu fale desse assunto para vocês, tá? Mas eu gostaria que vocês interagissem, tudo bem? Porque senão vira palestra, vira monólogo, né? Então, por favor aí, fique à vontade para me interromper, fique à vontade para perguntar, fique à vontade para realmente interagir, tá bom? Porque esse assunto só tem sentido aí se houver interação. Tá legal, gente? Beleza? Então podem ficar à vontade para fazer alguma interrupção e é claro que em algum momento eu vou provocar vocês também a falarem, tá? Bom, gente, então é assim, o tema é principais processos, né, ou processos principais de apoio à produção. Então, como eu disse para vocês, desde a nossa primeira aula, né, quando a gente começou a tratar esse assunto de gestão industrial, eu disse que o foco da disciplina era justamente compreender como os processos nas indústrias, ou como os processos industriais eram realizados. E aí nós começamos o curso falando de gestão da qualidade, do conceito de qualidade, gestão da qualidade, suas respectivas normas, né? ISO 9000, norma de sistema de gestão da qualidade, ISO 14000, norma de sistema de gestão ambiental, ISO TS 16949, né? A norma que fala a respeito de aplicações mais voltadas à indústria automotiva, né? Depois nós falamos de ferramentas para tratar problemas de processo, que são as ferramentas da qualidade, né? Então, falamos lá das ferramentas de análise, né? As ferramentas com brainstorming, ferramentas como 5W2H, né? São chamadas ferramentas de planejamento. E depois enveredamos lá pelas ferramentas da qualidade, ou as ferramentas básicas da qualidade, as 7 ferramentas básicas, né? Aí nós falamos lá sobre as 7 ferramentas básicas, né? Então me ajudem lá com as 7 ferramentas básicas, sem consultar. Quais foram elas mesmo? Eram 7, não era? Então me ajudem aí. Falem uma aí. Ishikawa. Diagrama de Ishikawa. Beleza. Que mais? Quem não conseguir falar, escreve. Eram 7. Diagrama de Ishikawa. Ninguém mais, gente? Verificação, estratificação e histograma. Calma lá. Você falou 2 aí. Lista de verificação. Dentro de lista de verificação tem a estratificação e histograma. Legal. Ó, então o Fernando falou diagrama de Ishikawa, Pietro falou lista de verificação e histograma. Fala, Jonatas. Você está abrindo o microfone aí, pode falar. Faltam 4, gente. Tem o Pareto também, né? Isso, diagrama de Pareto. Beleza. 4. Qual que tá faltando, gente? Da aula passada, o conteúdo das 3 últimas aulas. Aquela calculeira lá que a gente trabalhou. Fluxograma. Oi? Quem falou? Fluxograma? Fluxograma é uma, legal. Vai estar faltando 2. O CEP. O CEP das últimas 3 aulas que nós trabalhamos, legal.
controle estatístico do processo, e está faltando uma, a última. Dispersão. Oi? Pareto? Não. Dispersão. Quem falou Brainstorm. dispersão? Jonathan? Eu. Ah, Pedro. Então, assim, olha só, gente. Isso, o diagrama de dispersão. Perfeito. Então, 7 ferramentas da qualidade. Por que eu estou fazendo recapitulando tudo isso, né, gente? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 2 conceitos importantes que nós temos em gestão industrial, que é entender o que é sistema de produção e o que é revolução industrial, ok? Que são 2 conceitos distintos, mas complementares, ok? Eu diria até que a aula de hoje é muito mais uma aula de história, né, da industrialização do que propriamente uma aula de gestão industrial, tá bom? Mas é muito importante a gente compreender esses conceitos. Bom, gente, quando a gente fala em sistema de produção, né, já que nós vamos falar de Taylor, Ford, Toyota, né, ou Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, né, que são os 3 principais sistemas de produção que a história nos apresenta. Então, antes de falar de cada um desses sistemas de produção, é importante que a gente conceitue que venha a ser sistema de produção, ok? Então, o que é um sistema de produção? Sistema de produção é um conjunto de atividades e operações interligadas e envolvidas na produção de bens ou serviços. Gente, atividades e operações interligadas lembra muito um fluxograma, não é? Exatamente, né? Então, um sistema de produção pode ser representado graficamente por um fluxograma, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Pois é um conjunto de ações, de atividades que estão interligadas, estão correlacionadas. E aí uma coisa importante, né? Um sistema de produção, ele tem como objetivo a produção de bens ou de serviços. Então isso mostra o seguinte, que quando você contrata um pintor para fazer um serviço na sua casa, pintar a sua casa, por exemplo, ou pintar o muro da casa, né? Ali a gente tem um sistema produtivo, ok? Não está produzindo um bem, mas está prestando um serviço, ok? Quando você contrata um pedreiro para fazer uma calçada para você, quando você contrata um eletricista para poder revisar a fiação elétrica, tudo isso, gente, é um sistema de produção que não tem como objetivo a produção de bens, né? Não vai produzir um utensílio doméstico, não vai produzir um automóvel, não vai produzir um equipamento, mas vai produzir um serviço, tá? Então, o sistema de produção, muitas vezes a gente confunde essa palavra produção, a gente pensa que o sistema de produção ele está presente apenas na produção de bens. Não. Um sistema de produção ele está presente também na produção de serviço, né? Ou seja, né, prestação de serviço também é considerado como um sistema de produção. E aí tem um conceito muito interessante que ele apresenta aí, que um sistema de produção ele é a congregação, ou seja, é quando estão presentes, né, recursos necessários para a execução da atividade, né? Seja ela de produção ou seja ela de serviço. E quais são esses recursos? Recursos humanos, financeiros, tecnológicos e recursos materiais. Então quer dizer isso, no sistema de produção nós temos que ter, gente, 4 fontes de recursos presentes, ok? Então essas 4 fontes de recursos presentes, seja bem-vindo, Marcelo. Então essas 4 fontes de recursos, elas têm que estar presentes no sistema de produção. Então, quais são essas fontes? Recursos humanos, é mão de obra, é gente trabalhando. Recursos financeiros,
né? É o capital aportado no processo, é o custo de produção, por exemplo. Né? Recurso tecnológico, são os equipamentos, as máquinas, né? Toda a infraestrutura envolvida para a produção do bem. Né? Recursos materiais justamente matéria-prima, material envolvido, etc, etc. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa de usinagem. Uma empresa uma empresa que constrói máquinas, por exemplo. Tá? Tem uma empresa que projeta e constrói máquinas para a indústria têxtil. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é um sistema de produção. Lá ela tem os recursos humanos empregados, que são os funcionários que trabalham no processo. Lá ela tem os recursos financeiros aportados no processo, que é o custo de fabricação do processo. Okay? Lá ela tem os recursos tecnológicos, tem os equipamentos utilizados no processo, tem os softwares, os computadores, os programas que são utilizados no processo, desde a concepção do produto até a efetiva fabricação. Né? E tem os recursos materiais, que é matéria-prima, que no caso da indústria têxtil é fabricação do equipamento, né? Então são os materiais metálicos, né? Os materiais são comprados como matéria-prima, ou são até os materiais que são recebidos por algum prestador de serviço, alguma parte do equipamento que de repente é terceirizado. Né? Num processo de pintura do muro, por exemplo, porque eu citei um exemplo da fabricação de um equipamento na área têxtil. Então, é uma produção de um bem. Agora, na prestação de um serviço, onde que nós podemos ver esses recursos empregados e caracterizam aí o sistema de produção? Então, uma pintura de um muro, você contrata um pintor para poder pintar um muro da sua casa. Então, onde está o recurso humano? É o pintor. Recurso financeiro é justamente o aporte financeiro que você vai fazer para ele realizar o trabalho. Você vai, ou você compra tinta, os equipamentos e paga para ele a mão de obra, ou ele cobra tudo e ele mesmo compra tinta, compra pincel, compra rolo, enfim, né? Recursos tecnológicos, né? Recursos tecnológicos. De repente, ele vai utilizar lá uma técnica de mistura de tinta, né, de solvente. Isso é um recurso tecnológico, ok? Recursos materiais são as matérias-primas empregadas para a realização do serviço. Então, veja bem, eu tô insistindo nesse slide porque é muito importante que a gente tenha claro que sistema de produção ele não é só para quando a gente tem produção de bens. Sistema de produção é para quando também a gente tem a prestação de serviço. Né? E aí, gente, uma outra parte importante dessa definição que a gente precisa conversar um pouquinho é o seguinte: um sistema de produção é caracterizado pela conversão de um material de pouco valor agregado para um valor agregado maior, ou seja, um produto vendável. Gente, isso é muito importante, né? Todo sistema de produção, ao transformar, né, a matéria-prima que entra para o produto final que sai, ou todo o sistema de produção para receber um muro que não está pintado e entregar um muro pintado, né, a saída desse processo tem que gerar um valor agregado maior, ou seja, tem que ter uma importância maior, tem que valer mais, ok? Por isso que a gente diz, eu vou mostrar já já, que sempre a saída do processo tem que ser maior, melhor do que a entrada, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma fábrica de mesas, né? Mesas de jantares, por exemplo, né? Então, qual que é a minha matéria-prima? É madeira, cola, parafuso, né? Então, a madeira que entra, né? Ao ela sair, tem que sair uma mesa.
Ninguém vai pagar pela madeira sozinha, ninguém vai pagar pela cola sozinha, ninguém vai pagar pela lixa sozinha que entra no processo, ninguém vai pagar pelo parafuso sozinho, a gente paga pelo objeto, pela cadeira. Então por isso que a gente diz que um sistema de produção, ele converte um material de pouco valor agregado para um produto que possa ser vendido com um valor agregado maior. Então isso é muito importante nesse conceito de sistema de produção. Então, dois aspectos importantes de um sistema de produção: a utilização dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos e materiais, e a conversão de um material com pouco valor agregado para um material vendável, um produto vendável com maior valor agregado. Ok? Essa definição é muito importante. Bom, gente, num sistema de produção, né, já que a gente está pensando em fábrica, indústria, é muito importante a gente definir o que produzir e comprar, quanto nós vamos produzir e comprar, quando nós vamos produzir e comprar e com que recursos produzir. Então olha que interessante, né? Num sistema de produção, a gente tem que definir o que, quanto, quando e com quais recursos. Ok? E a partir dessas definições, nós levamos essas definições para o nosso processo, né? Estruturamos, organizamos, parametrizamos, aí nós vamos ter o que a gente chama de sistema de produção. E quais as vantagens de ter um sistema de produção, né? Gente, tem muitas fábricas, agora eu vou falar de indústria especificamente, tem muitas indústrias que trabalham de qualquer jeito, né? Que trabalham de forma desorganizada, que trabalham de forma não planejada. O processo vai acontecendo, mas não existe uma estruturação, não existe uma organização. É muito provável que alguns de vocês trabalhem numa empresa que não tenha todo esse nível de organização nos processos, né? Então, eu quero citar aqui, nessa tela, algumas vantagens de um sistema de produção. Tá? Gente, tem 6 vantagens aqui, mas esse assunto é bem amplo, tá bom? Eu só listo apenas 6. Tem N, né, vantagens, mas deixa eu citar 6 delas. Primeiro, melhoria da qualidade. Claro, né? Quando nós temos um processo organizado, estruturado, né, documentado, todos sabem como fazer, quando fazer, o que fazer, nós temos uma melhoria no processo, né? E, consequentemente, não só o produto, mas o sistema como um todo fica melhor, né? Porque a gente viu que, na verdade, lá nas primeiras aulas da nossa disciplina, a gente viu que qualidade não necessariamente quer dizer melhoria do produto, não é isso? Não necessariamente, tá? Não é porque a empresa ela é certificada ou ela tem procedimentos e processos de qualidade que a gente garante que o produto dela tenha qualidade. Então são conceitos distintos, tá bom? Maximização do uso da tecnologia, né? Ou seja, aumento, uso no limite máximo. É isso, gente. Quando nós temos uma empresa com um sistema de produção organizado e estruturado, a empresa usa ao máximo seus recursos tecnológicos. Comunicação clara e transparente, sem dúvida. Então, uma empresa que tem os seus processos organizados, estruturados, escritos, né, documentados, com certeza a comunicação é mais clara e mais transparente, tá bom? Qualificação das pessoas, padrões para instrução e treinamento, sem dúvida. Um sistema de produção organizado e estruturado e consequentemente documentado, nós podemos até treinar melhor as pessoas. Gente, quantas vezes vocês não foram trabalhar numa empresa e vocês chegaram na empresa e vocês foram fazer uma integração, o supervisor de vocês disseram, ó, você vai ficar uma semana aí com o funcionário fulano de tal, acompanhando o que ele faz, ele vai te explicar direitinho como é que faz o trabalho.
né? Eu já trabalhei em empresas assim, e a gente sabe que o ideal não é isso, né? O ideal é quando o funcionário chega, ele passe por um processo de treinamento, né? Onde ele vai receber lá os padrões de instrução para o processo que ele vai atuar. Tá? A gente sabe que tem empresas grandes, multinacionais, que o funcionário fica uma semana, 2 semanas, muitas vezes só em treinamento, né? Só em treinamento para compreender e entender o que a empresa faz, quais são os principais produtos da empresa, qual é o mercado que a empresa atua, quais as normas, quais os regulamentos da empresa, normas de segurança, né? A famosa integração. Tem empresa que o funcionário fica uma semana, 2 semanas em integração. Mas ao passo que a gente sabe também, tem empresas que o camarada chega, o superior deixa ele com um funcionário e fala, ó, fica com ele a semana toda para você entender o que faz. Né? Infelizmente. Bom, quando tem um sistema de produção organizado e estruturado, há uma sinergia entre os departamentos. Né? Sinergia quer dizer energia comum para um bem, né? Ou energia para um bem comum. Está todo mundo unido no mesmo bem, todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Né? E eficiência na gestão dos recursos, sem dúvida. Quando a gente tem um processo, um sistema de produção organizado, estruturado, a gente tem claramente aí a ideia de como os recursos estão sendo empregados e utilizados. Gente, então olha essa tela. Essa tela é muito importante, né? Então, quando a gente fala em sistema de produção, nós falamos em elementos fundamentais de um sistema de produção. Então, são 4 os elementos fundamentais de um sistema de produção. Então, 4 elementos fundamentais de um sistema de produção. Então, quais são esses elementos? Então, vamos lá? Então, diz aqui, olha, entradas, ou do inglês, né, se a gente for consultar a literatura, eles vão chamar de input, né? Então, do inglês, input. Então, as entradas. Processamento, que é o processo meio que a gente chama. Saídas e sistemas de controle. Então, vamos lá. Gente, então olha aqui, ó. No input, na entrada, que é o primeiro elemento do sistema de produção, o que entra num sistema de produção? Entra lá aquelas 4 fontes de recursos. Olha a definição aqui, ó. Sistema de produção é um conjunto de atividades ou operações interligadas e envolvidas na produção de bens ou serviços. É a congregação dos recursos necessários, humanos, financeiros, tecnológicos e materiais. Opa, esses recursos estão aqui, ó. Então esses recursos estão na entrada do processo, no input. Então recurso material, recurso humano, né, representado pela mão de obra, recurso financeiro e recursos tecnológicos, representado aí pelas informações. Então entra isso para o processo, sai o quê? Sai produtos e ou serviços. Aquilo que eu disse, né? Sistema de produção não é só produtos, é serviço também. Então entra recursos no processo, sai produto ou serviço. Então nos 2 casos que eu citei para vocês, eu sou uma fábrica de móveis, eu fabrico mesas, né? Mesas de jantares. Então o que entra nesse processo? Entra a matéria-prima, entra o operador, entra o custo do processo e entra o equipamento, entra a tecnologia que minha empresa tem. Né? O que sai? Sai mesas de jantares. Né? Lá no processo lá de prestação de serviço, pintura, o que entra? Entra tinta, lixa, a cal, o solvente, entra o pintor, a mão de obra do pintor, entra a grana que eu vou aportar para o processo, para comprar os materiais, para pagar o pintor. O que entra? Entra a informação, os recursos tecnológicos, entra a expertise do pintor, entra a técnica de pintura que ele tem, ou a técnica de mistura de solvente com tinta que ele tem. E o que sai? Sai o serviço, sai o muro pintado.
Só que aí o seguinte, gente, entre a entrada e a saída tem o que a gente chama de processo de transformação. Por isso que a gente também chama de processo meio, ok? Então entra os inputs, sai produtos e ou serviços, mas há no meio o que a gente chama de processo de transformação, ok? Gente, até o começo da década de 80, quando a gente falava em sistema de produção, a gente falava em apenas três elementos. A gente falava simplesmente nos inputs, ou seja, nas entradas do processo. A gente falava na saída do processo, né, ou os outputs, e a gente falava do processo de transformação. Só que da década de 80 para cá, com o advento da qualidade, com o advento do sistema de gestão, a gente percebeu que um sistema de produção ele tem aí um quarto elemento, né? Além das entradas, da saída e do processo meio aqui, que é o processo de conversão ou transformação, também tem os sistemas de controle. Esse sistema de controle está até aqui, ó, representado. Ó. Tem sistema de controle na entrada, tem sistema de controle na saída e tem controle também, principalmente controle na transformação. Então esse sistema de controle, gente, é desde normas regulamentadoras, é desde parâmetros de processo, é desde regulagens e ajustes que se fazem nos equipamentos, né? Então, quando a gente fala hoje em sistema de produção, nós falamos em 4 elementos fundamentais: entrada, saída, processamento e sistema de controle. Tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Essa até o slide 5, né? Essa conceituação do que é um sistema de produção. Tudo bem? Podemos prosseguir? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto ok, professor. Tá, ok, Jonathan. Alguém mais tem alguma dúvida? Estou tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá. Bom, uma vez a gente tendo conceituado o que é um sistema de controle, então vamos lá para os modelos de produção ou os modelos de sistema produtivo que desde a história da industrialização até os dias de hoje. Gente, nós temos basicamente, historicamente, 3 sistemas de produção que foram ou ainda são aplicados em nossa indústria, tá? Quando eu digo nossa indústria, eu quero dizer painel mundial, tá? Por quê? Vocês podem ver aqui, ó, que começa no ano 1900, né? Acho que eu já falei isso com vocês aqui na aula, já falei sim. As primeiras indústrias que têm conhecimento, o primeiro processo de industrialização foi na Inglaterra, né? Na metade do século XX, né? 19, desculpa, né? Metade do século XIX, 1850, 1860, 1870, né? Principalmente no leste de Londres, né? Que era a região mais pobre de Londres na época, com a instalação de fábricas. Então, os trabalhadores do campo, né? Os trabalhadores rurais, eles vinham do campo, né, do trabalho rural para o trabalho nas grandes cidades, o trabalho na indústria, né? Então, por isso que os sistemas, esses modelos de produção, eles iniciam por volta do ano 1900, né? Então, ano 1900 tem o que nós chamamos de Taylorismo, depois, muito próximo, Fordismo, até os anos 30, 40, né? Depois, a partir da década de 50, o sistema Toyotismo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, então vamos lá, gente. O sistema de produção Taylorismo, né? Ele vem do seu criador, né? Frederick Taylor. Então o Taylorismo, ou a chamada administração científica, né? Também o Taylorismo é chamada de administração científica da produção.
É um modelo de administração da produção desenvolvido por esse norte-americano, engenheiro Frederick Taylor. Ó, ele nasceu em 1856, morreu em 1915. Morreu jovem, né, gente? Então, 44, 59 anos apenas, né? Morreu jovem. Esse cara, ele foi considerado o pai da administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. Ô, gente, esse cara, ele foi o criador, né, das métricas de produção nas indústrias. Então, o Taylor, ele começou a desceu em nível de fábrica ao ponto de controlar o tempo de produção das peças, né? Taylor ele não admitia, ele se inquietava ao saber que tinha 3, 4, 5 operadores que trabalhavam no mesmo processo e tinham muitas discrepantes produtividades. Ou seja, enquanto um produzia 30 por dia, outro produzia 50, outro produzia 70. Então Taylor começou a se dedicar a esse estudo de produtividade, estudo de tempos de processo. Tá? Então muitas coisas do que a gente tem na indústria ainda hoje, claro, aperfeiçoado, né, por técnicas estatísticas, computacionais, mas vieram de Taylor. Né? Então Taylor foi o cara que criou a cronoanálise, por exemplo, né? Que é cronometrar os tempos de processo. Então aquele exemplo que nós trabalhamos como atividade 5 na aula passada, né, de controlar a vazão da caixa de sabão em pó, né, Taylor já tinha essa preocupação, né, praticamente 150 anos atrás na nossa indústria, né, em controlar, em fazer esse controle, né, estatístico do processo produtivo para encontrar justamente as falhas ou a causa dos problemas, tá bom? Bom, então o que Taylor criou e que é característica desse sistema de produção? Princípios práticos e de caráter obsessivo, né? Dizem, né, a história diz que Taylor ele era um cara obsessivo, né? Ou seja, ele não se conformava quando via problemas na fábrica, problemas de ordem de produção. Então ele era um cara obsessivo em organizar os processos, em estruturar a produção, né? Organização racional do trabalho, tempos e movimentos. Então Taylor foi o primeiro cara que falou de tempos e métodos de trabalho, né? Tempos e métodos de processo. Foi um cara que estudou movimentos do trabalhador no processo, ou seja, ele começou a dizer que tinha muita gente na fábrica que se deslocava sem necessidade e com isso aumentava o tempo do processo. Né? Então Taylor foi o primeiro cara a pensar a produção, o processo produtivo com esse viés mais científico. Né? Separação do trabalho físico do mental. Né? Ele foi um dos caras que disse não. Né? Tem trabalhadores que vão para o pé da máquina e vão ser braçais, vão ser trabalhadores físicos, e tem trabalhadores que vão para a área de projeto, para a área de desenvolvimento, vão pensar o produto, pensar o processo. Né? Fragmentação do trabalho em tarefas simples, rotineiras e contínuas. Né? Então Taylor foi um cara que começou a pensar em descrever o processo. Né? Vamos descrever o processo. Como é que nós vamos fazer esse trabalho? Então ele começou a detalhar e descrever as etapas do processo. Tá? Super especialização do operário. Né? Então ele acreditava, eu vou contextualizar aqui, tá? Que o torneiro era só torneiro, que o fresador era só fresador, né? Que o cara que trabalhava no laboratório medindo, por exemplo, dureza dos materiais, ele ia medir só dureza. O cara que trabalhava, por exemplo, no laboratório de ensaios de materiais,
ele ia fazer só ensaio de materiais, ok? Então era um cara que perseguia aí a super especialização do operário, né? Que é claro, né, gente, não estou fazendo juízo de valor aqui, estou apenas descrevendo as características do Taylorismo, né? A gente pode, no futuro, discutir até que ponto a super especialização ela é benéfica para a nossa indústria hoje, né? Mas era o que Taylor preconizava. Ele tinha uma ideia de rígido controle, ou seja, né? Olha só, gente, ó, rígido controle, né? Ou seja, sistemas de controle, o quarto elemento de um sistema de produção. Então, Taylor já pensava nessa questão de controlar o processo. As organizações são sistemas racionais e devem operar com máxima eficiência. Olha a ideia de Taylor, gente. Veja como ele era um cara obcecado por eficiência. Ele dizia o seguinte, que as organizações eram sistemas racionais e que elas deveriam ser geridas, operadas, né, com o máximo de eficiência, né? As famosas organizações máquinas, né? Sem perda de recurso, sem perda de produtividade. Então ele era um cara bastante obstinado por controle, tá bom? Um cara bastante obstinado por controle. Se a gente tivesse uma palavrinha que a gente pudesse descrever Taylor, né? Ou o sistema Taylorismo, então a gente poderia traduzir como controle. Era um cara que pensava o tempo todo em controle. Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Beleza. Bom, o segundo modelo de sistema de produção, agora nós já não estamos falando mais no finalzinho do século XIX, né, nem no comecinho do século XX. Nós estamos falando lá, né, 1920, 1930, né, Fordismo, né? Esse nome Fordismo, né, traz para vocês o que, gente? A ideia do quê? Alguém tem alguma ideia? Ó, a figura que eu coloco aqui já dá dica. Carros, a Ford. Isso, traz a ideia de carro. Fala a respeito do criador da Ford lá. Exatamente. Henry Ford? Henry Ford, o próprio Henry Ford. Exatamente, gente. Então esse modelo de produção, esse modelo de sistema de produção, Fordismo, ele nasceu com o surgimento ou com o nascimento da indústria automotiva nos Estados Unidos, né? Então no comecinho aí do 1914, 1920, né? Então o Fordismo é um sistema de produção industrial criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, né? Que foi fundador da Ford Motor Company, né? A Ford foi a primeira, surgiu na verdade como uma indústria de motores, né? Então ela não surgiu como fabricante de carros, né? Ela surgiu como fabricante de motores, depois evoluiu para fabricante de carros, né? Então esse sistema foi utilizado em indústrias do mundo todo no século XX, principalmente entre as décadas de 1920 e 1970. Ainda hoje muitas empresas utilizam esse sistema. Esse sistema, gente, enquanto o Taylorismo, a palavra que a gente poderia traduzir ou caracterizar esse sistema é controle, para o Fordismo, com certeza, a palavra que pode traduzir isso, esse sistema de produção, é massa, né? Tudo no Fordismo é em massa. Em massa quer dizer o seguinte, grandes quantidades, né? Ou seja, alta produção, ok? Tá? Então no Fordismo, então a palavra aí que norteia aí esse sistema de produção é massa, ou seja, grandes quantidades, alta produção. Então produção em massa, produção em grande quantidade, trabalho em grande quantidade e consumo em grande quantidade, né?
é a ideia de que se eu produzir mais, o mercado consome mais. Né? É claro que eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, eu estou apenas reproduzindo qual era o conceito desse sistema, tá bom? Então o Fordismo, ele tinha aí essas características aí, e ele perdurou até por volta dos 1970, por aí. Né? Na sequência, gente, nós temos o terceiro sistema de produção, tá? Que é o Toyotismo. Então, olha só, Taylorismo vem de Taylor, né? Que é o pai da administração científica. Palavrinha da moda aí é controle, uma palavrinha que descreve esse sistema de produção e controle. Fordismo vem de Henry Ford, né? Que é o fundador da Ford Motors Company, né? Que deu depois origem à Ford Automóveis, né? E o terceiro sistema de produção é Toyotismo, ok? Por que Toyotismo? Porque esse sistema de produção nasceu, né, inicialmente na fábrica da Toyota no Japão, ok? A partir da década de 50, né? Então, Toyotismo é um sistema de produção industrial de mercadorias desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Gente, eu não vou me deter muito a isso, mas é muito interessante, né, a gente olhar para um país que foi 8 anos antes, foi praticamente destruído, né, pela Segunda Guerra Mundial. Né? Então, 8 anos depois já tinha uma fábrica, né, de automóveis, né, a Toyota, que criou uma forma de produzir, um sistema de produção que até hoje, gente, está presente em nossas fábricas. Né? Então, realmente, o povo japonês e a cultura japonesa, ela é milenar, né, e atravessa décadas e décadas. Né? Realmente, o povo japonês é um povo muito especial, né? Um povo muito disciplinado, um povo muito dedicado, muito trabalhador. Né? Bom, principais características do Toyotismo. Olha só, organização enquanto organismo. Tá? Então, gente, é uma organização completa. Vocês podem até ver aqui, né, nas fotos que traduzem um pouco o sistema de produção. Vocês estão vendo aqui, né, o camarada numa linha de montagem de um veículo. Olha quantos robôs tem aqui, né? Toda a organização que o japonês tem, organização de processo, né? Então o Toyotismo, ele tem essa característica. Sistema de produção flexível, isso aqui é muito interessante, tá? Só esse tema daria uma aula só, né? Para falar de sistemas de produção flexíveis, né? Então é muito interessante a gente verificar que nesse sistema de produção, o Toyotismo, a produção é muito flexível. O que é isso, flexível? Se der algum problema na linha, a gente muda o processo. Né? Se der algum problema no sequenciamento do processo, a gente altera com muita rapidez e muita agilidade. Tá bom? Produção em massa. Opa! Mesma característica lá do Fordismo. É verdade. Produção em grande quantidade. Só que diferente do Fordismo, surge um conceito aí que eu acho que é a palavrinha chave, né, desse sistema de produção, que é produção enxuta. O que é a produção enxuta, gente? A produção enxuta é a produção sem desperdício. É a produção com o mínimo possível de recursos. Tá? Então, esse tópico de produção enxuta, ele é muito interessante, né? Daria aí para a gente falar aulas e aulas sobre isso, né? Falar de Lean Manufacturing, falar de Just in Time, falar de Kanban, falar de sistemas flexíveis da produção, ok? Então é um assunto muito rico, né? Muito, muito, muito rico. É um assunto muito, muito valioso, né? Para gente estudar, ok? Tá, eu estou liberando o pessoal aqui, tá entrando bem tarde esse pessoal, hein? 9h05, tá bem tarde, mas tudo bem. Mas sejam bem-vindos aí. Bom, que mais, gente? Que é característica aí de um sistema de produção, né?
Just in time, é famoso JIT, né? Ou Kanban. Just in time, gente, se a gente fosse traduzir, seria justo no tempo, ou do tempo certo, tá? O que seria just in time? Vou dar um exemplo rápido para vocês. As empresas de automóveis hoje, as montadoras, né? Não fabricam mais automóveis, elas montam sistemas, né? Elas têm um fornecedor de pneus, por exemplo. Goodyear, Continental, Pirelli, e tantas outras aí. Então eu pergunto para vocês, é interessante para montadora ter um estoque de pneus, administrar um estoque de pneus? Não, né? A indústria automotiva não quer isso, um estoque de pneus. Então o que ela faz para o seu, o que ela fala para o seu fornecedor? Ela fala, fornecedor Goodyear, ou Continental, ou Pirelli, sei lá. Vocês vão montar aqui no pátio da minha fábrica, vocês vão montar um estoque de vocês. Então vocês montam um estoque com funcionários de vocês, com custo de vocês, administração de vocês, e eu quero que o produto de vocês esteja na minha linha no exato momento que eu precisar. Né? Então é essa a ideia de just in time. Né? Então pneu, 5 pneus, né? 4 mais o step. Eles vão chegar no carro na hora que o carro estiver na linha precisando dos pneus. Nem antes, nem depois, tá bom? Então esse é o conceito de just in time, tá? E redução de custo. Gente, o tempo todo no toyotismo a gente fala em redução de custo, né? Que é a chamada aí produção enxuta. O que mais? Eliminação quase instantânea dos problemas. Gente, é muito, muito bacana o toyotismo, tá? A gente tem uma série de ferramentas de gestão de produção que são aplicadas no toyotismo justamente para que essa eliminação dos problemas aconteça de forma quase que instantânea. Foco na qualidade, né? Sem dúvida, o toyotismo ele tem uma preocupação muito grande aí em garantir a qualidade do processo. Lembrando bem, qualidade do processo não necessariamente quer dizer qualidade de produto, tá? ênfase em operários capacitados e motivados. Toda empresa que tem um sistema de produção Toyotismo tem uma forte matriz, né? Tem uma forte atuação em treinamento e desenvolvimento. Aqui, gente, diferente lá do Taylorismo, que preconizava a especialização do funcionário, a alta especialização, aqui no Toyotismo nós falamos em multifuncionalidade, ok? Então, em multifuncionalidade, ou seja, o funcionário ele tem que ser capaz de realizar todas as atividades correlatas à sua função, ok? Então ele não vai ser mais só torneiro, né, traduzindo para a nossa linguagem aqui. Ele vai ter que ser torneiro, vai ter que saber trabalhar na fresadora, vai ter que saber trabalhar na retífica, vai ter que saber mexer com CNC, tá bom? Então, ele tem que ser multifuncional, tá? E o toyotismo, gente, parceria com fornecedores e clientes. É muito forte no sistema produtivo toyotismo, essa relação muito forte com fornecedores e clientes. Tá? Ao ponto de nós termos realmente uma relação de parceria mesmo, né? De desenvolvimento, de fornecedor, né? Também o nível de exigência e aumenta bastante, né? Porque nesse tema de produção a gente tem que garantir que não entre para o nosso processo nenhum erro, nenhum vício do fornecedor, né? Se tem vício, o erro dele, a gente tem que corrigir lá na origem, não trazer esse vício, esse problema para o nosso processo. Utilização de trabalhos em grupos, né? É muito comum empresas que têm sistema de produção adotar grupos de trabalho, grupo de estudo para melhoria de processo, etc, etc. A adaptabilidade ao meio ambiente, questões aí de ambientais, né? Então esse sistema de produção é muito, muito aplicado, ainda hoje muitas empresas utilizam. Então desses 3 sistemas de produção que nós vimos, gente, então vamos lá. Taylorismo se caracteriza pelo controle. Fordismo se caracteriza pela produção em massa, grandes quantidades, né, produção alta. E toyotismo se caracteriza pela produção enxuta, ou seja, né, produção com menor custo
possível. Tudo bem? Ok, gente? Beleza? Sim, professor, tranquilo. Tudo sim. Então, olha só. Então, hoje é uma aula mais conceitual, né, do que as aulas anteriores, né? As aulas anteriores, aquelas aulas de calculeira, né, lá do CEP, Controle Estatístico de Processo, né? Hoje é uma aula mais conceitual. Então, nós falamos, olha, definimos o que é um sistema de produção, falamos dos modelos de produção existentes nas indústrias, desde o início da industrialização lá na Europa, né, até os dias de hoje, ok? Então agora nós temos mais 20 minutos. Não dá, gente, para a gente falar dos sistemas de produção, né, já que nós estamos estudando gestão industrial, sem falar um pouquinho do que a gente chama de revolução industrial. Okay? Então são coisas diferentes. Sistema de produção é como a produção é estruturada. Okay? Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Revolução industrial é como que foi a evolução tecnológica desses sistemas de produção. Okay? São duas coisas diferentes, né? Então, sistema de produção é como a produção é estruturada. E revolução industrial é como evoluiu esses sistemas produtivos, ok? Com quais conceitos, com quais tecnologias esse sistema de produção foram evoluindo, tá? Então, por isso que eu disse no início da aula para vocês, são na verdade dois conceitos diferentes, distintos, porém complementares, tá bom? Então vamos lá. Sistema de produção. Como que nós podemos entender a evolução desses sistemas de produção, que nós chamamos de revolução industrial? Então, o que seria a revolução industrial? Olha só, é um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais impulsionadas pela transformação técnica na produção manufatureira. Então vamos lá, gente. Não é possível a gente analisar ou estudar as revoluções industriais somente pelo aspecto tecnológico. Eu disse para vocês que diferente do sistema produtivo, a revolução industrial é como tecnologicamente os nossos sistemas produtivos evoluíram. Então não dá só para a gente analisar a revolução industrial por esse viés tecnológico. A gente também tem que colocar nesse pacote algumas análises econômicas e, sobretudo, sociais, né? Porque vocês vão ver aí que a revolução industrial ela passa também por uma vertente de evolução econômica da nação, do país ou do mundo como um todo, mas também ela passa por transformações sociais. Gente, isso é lógico, né? A forma como eu trabalho... Oi? Tô falando, sim, professor, a gente viu isso no final do segundo grau, a gente tem essa parte na matéria de história, né? Isso. O professor de história dá essa aula aí. Exatamente, Pedro, exatamente. Revolução industrial, né? Exatamente, Pedro. Por quê? É isso aí, Pedro. Porque não dá pra gente avaliar a Revolução Industrial só pelo aspecto tecnológico, né? Dos processos produtivos, do sistema de produção das fábricas, né? Tá tudo correlacionado, né? Então, as questões econômicas são afetadas, as questões sociais, né? Por quê? Porque, gente, a forma como a gente trabalha afeta o nosso comportamento. A imigração do... Oi? Teve a imigração do povo, a imigração do pessoal vindo para a indústria, né? Naquela época lá. Sem dúvida. O professor explica isso. Sem dúvida. É isso mesmo, Pedro, isso mesmo. Bom, gente, então é o seguinte. Então, ao olhar para a Revolução Industrial, nós temos que olhar
as transformações econômicas, as tecnológicas, claro, que é o foco nosso, mas principalmente as sociais, tá? É claro que, como o Pedro disse, isso a gente vê em história, então eu não vou me deter muito a detalhes históricos. Eu quero focar mais especificamente na questão técnica da evolução tecnológica que nossa indústria passou, tá bom? Então, ó, a Revolução Industrial, ela trata da passagem do sistema de produção muito agrário, né, do campo, e artesanal, né, trabalhos manuais, para o cunho industrial, ou seja, dominado pela máquina, pelos equipamentos. Então a Revolução Industrial, a gente trata disso. Ela trata da transformação do trabalho, que era inicialmente do campo, agrário, artesanal, para a industrialização, né? Um trabalho agora dominado por máquinas e equipamentos. E tem tudo a ver com a consolidação do capitalismo, né? Por isso que não dá para dissociar a Revolução Industrial da parte econômica e da parte social, né? Então a Revolução Industrial, ela é assim a consolidação do sistema capitalista, né? Bom, principais avanços tecnológicos no século XVIII. Olha lá, gente, ó, século XVIII, tá vendo? Ainda praticamente não se tinha indústria no mundo ainda, né? As primeiras indústrias no mundo, na Europa antiga, né, iniciou em 1850, 1860, então praticamente não tinha nem indústria ainda. Em 1767, esse cara inventou um equipamento, né, eu não sei pronunciar esse nome, né, James, ele inventou um equipamento que permitia a um artesão trabalhar com 80 fios de uma única vez, né? Ainda não foi o tear, né? O tear veio anos depois, né? Com Edmund Cartwright. Ele inventou o tear, tá vendo? Em 1768, James Watt inventa a máquina a vapor, tá vendo? A evolução, né? Os principais avanços, né? Então a máquina a vapor, a utilização do vapor como energia, né? A criação do tear mecânico. Olha um exemplo aqui do tear mecânico, uma foto do tear mecânico aí criado por Edmund em 1785. Então vamos lá. Então qual foi a primeira revolução industrial? Olha as datas aí referenciais. Cerca de 1750 a 1850. Né? Onde? Na Europa antiga, né, gente? E Estados Unidos, claro, né? Inglaterra, França, Bélgica. Na verdade, a primeira revolução industrial, gente, ela marca praticamente o nascimento da indústria, né? Ela marca o nascimento da indústria, né? Embora essa indústria foi só consolidar, foi só realmente marcar presença na metade do século XIX, 1850, 1860, né? Então, surgiu, então a primeira revolução industrial, ela surge, né, Inglaterra, França, Bélgica, Estados Unidos, né? Então vejam aqui, ó, mais Europa Central e Estados Unidos, né? Estados Unidos que sempre foi a civilização, né, o país mais industrial do mundo, né? A energia ainda era carvão mineral, né? O carvão mineral, ok? Beleza? Carvão mineral, né? Ou seja, o carvão retirado né, das rochas, né, do solo, né? Não é aquele carvão vegetal que é o carvão que a gente usa para churrasco, né? É o carvão vegetal, né? Que ele vem da madeira, etc, etc. Né? Bom, os primeiros equipamentos, né, eram construídos de ferro fundido, né? Então, o único material que a gente tinha, material metálico utilizado e conhecido, era o ferro fundido, né? Surgiu a máquina a vapor. Então a energia para os processos era energia a vapor, né? As primeiras indústrias era a indústria têxtil e siderurgia. Aqui tem lógica, né, gente? Indústria têxtil das roupas, né? Por quê? Porque como foi uma evolução do trabalho manual, né? Era muito comum na indústria têxtil o trabalho manual, né? Com os teares manuais, né? Então, quando se automatizou os teares
manuais para teares mecânicos. Então a primeira indústria que surgiu foi a indústria têxtil. Né? E a siderúrgica por quê? Porque começou a pesquisar materiais, começou a experimentar a fabricação de novos materiais. Então por isso aí a busca por processos siderúrgicos. Né? Péssimas condições de trabalho, sem dúvida, né, gente? Então, em 1750 até 1850, o homem tinha que se adaptar ao trabalho, né? Péssimas condições de trabalho. Hoje, graças a Deus, o processo é o inverso, né? O trabalho se adapta ao homem. Na época não, o homem que se virava, né, para se adaptar ao trabalho. Capitalismo industrial e liberal ou concorrencial, predomínio da lei da oferta e da procura sem interferência dos governos. Né? Então, praticamente aqui o governo não tinha nenhuma ação, não tinha interferência do governo no mercado. Né? Bom, então vamos lá. Segunda Revolução Industrial. Né? A Segunda Revolução Industrial, presta atenção agora, gente. Olha, na Segunda Revolução Industrial, a gente já avança um pouquinho, né, da Europa Central para a Europa Ocidental e os países ocidentais, ok? Então esse movimento ele é muito interessante, né? Por quê? Porque a gente percebe que a gente está saindo, né? A gente está avançando, olha só, da Europa Central, né? Representado aqui, ó, por Inglaterra, França, Bélgica, né? E a gente está indo para a Europa, né, ocidental, ó, Rússia e Japão, Ocidente. Então há uma expansão da atividade industrial. A Alemanha também aqui na Europa Central, né? Mas há uma expansão aqui da atividade industrial. Fontes de energia. Opa, em relação ao vapor, olha o que acontece na segunda Revolução Industrial. Já o petróleo, né, como fonte de energia, e a utilização da energia elétrica. Então é claro que a energia elétrica é um grande marco para a história da industrialização. Né? Diversificação industrial. Então na primeira Revolução Industrial, a indústria era têxtil e siderúrgica. Aqui, ó, além da têxtil siderúrgica, já as indústrias petroquímicas, metalúrgicas, farmacêuticas, indústria eletroeletrônica. Claro que nós estamos falando até os anos 50, né? Okay? Foi quando praticamente a industrialização chegou no Brasil. Então, os equipamentos que eram construídos basicamente de ferro fundido na primeira Revolução Industrial, o homem já descobre o aço, né? Já descobre a tecnologia do aço. Né? Por isso que a indústria metalúrgica na segunda Revolução Industrial é forte, porque o homem já consegue trabalhar com aço. Né? Melhoria das condições de trabalho. Ok, né? Então aqui, ó, péssimas condições de trabalho na primeira Revolução Industrial, na segunda já é uma sensível melhoria nas condições de trabalho. Okay? Capitalismo financeiro, tendência à concentração das indústrias em torno de um capital financeiro. Ou seja, né, o Estado já começa a interferir aqui com normas, com regulamentos, com restrições, enfim. Né? Bom, com a Segunda Revolução Industrial, né, quais são as consequências? Aumento da produção de mercadorias em menos tempo, né? Então, produção maior, aumento de produtividade, maior concentração de renda nas mãos dos donos da indústria, né? Ou seja, aumento da lucratividade, avanços no sistema de transporte, isso aqui é interessante, hein? Principalmente ferroviário e marítimo, a vapor, né? Porque para escoar toda a produção precisaria de um sistema de transporte. Então, principalmente na Europa, né, se constrói muita estrada de ferro para escoar a produção. Né? Também na Europa já começa a se utilizar muito os navios cargueiros, né, para transportar cargas e mercadorias. Né? Desenvolvimento de novas máquinas e bens de tecnologias voltados para a produção de bens de consumo. A gente começa a virar uma sociedade de consumo, né, gente?
Nós estamos falando aí próximo de 1950, né? A gente começa a virar uma sociedade de consumo. Porque aqui, inclusive, já tinha automóvel, né? Já tinha surgido na Europa, Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, as primeiras indústrias automotivas, né? Surgimento de sindicatos de trabalhadores, com o objetivo de defender os interesses da classe trabalhadora. Aqui o trabalhador já começa a se organizar, né, na forma de sindicatos. Aumento do êxodo rural, ou seja, mais gente saindo do campo para vir trabalhar na cidade, né? Aumento da poluição do ar, claro, aumenta o nível número de indústrias, aumenta também aí a poluição do ar. Crescimento desordenado nas cidades, gerando problemas de submoradias, favelas, né? Condições inadequadas de moradia, claro, né? Porque os trabalhadores do campo veem que a indústria está chegando e as máquinas e equipamentos vão tirar o trabalho do campo, então eles vêm para as cidades para poder trabalhar. Aumento das doenças e acidente de trabalho, né? Porque ainda não havia, embora melhor do que a primeira Revolução Industrial, mas não havia ainda boas condições de trabalho. Uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. Isso é interessante, né, gente? Criança trabalhando, né? Olha, nós estamos falando, né, gente? Estamos falando até 1950, tá? Então, realmente, havia crianças trabalhando em fábricas, tá? Se vocês buscarem... eu tenho até algumas fotos aqui que eu quero mostrar para vocês. Estamos ainda falando da segunda Revolução Industrial, né? Péssimas condições vividas pelos operários durante o século XIX, salários muito baixos. Olha isso aqui, gente, longas jornadas, 16, 18 horas. Vocês estão vendo que é impossível falar de Revolução Industrial sem falar do contexto social, né? Condições insalubres no ambiente de trabalho, ou seja, condições ruins de trabalho, superexploração do trabalho feminino e infantil, já falamos, né? A ausência completa de qualquer assistência ao trabalhador. Então aqui tem uma imagem, né, de uma fábrica, né, segmento metal mecânico, tá vendo? Então sem condição alguma de trabalho, né? Um monte de equipamento amontoado aí, né? Claro que esse de terno é o dono da empresa, né? Ok? Bom, nós chegamos, gente, à terceira Revolução Industrial. E é muito importante falar, né, gente, que entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, nós temos dois acontecimentos importantíssimos aí que mudou a história da humanidade, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial, né, que foi em 1912, 1914, né? E temos a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1940, 42, né? Então, é aquilo que eu disse para vocês, não dá para a gente avaliar a evolução da indústria, né, ou a Revolução Industrial, sem comparar aí, ou sem olhar aspectos de ordem sociais, tá bom? Terceira Revolução Industrial, aproximadamente nos anos 70, né? Ninguém aqui na sala nasceu nos anos 70, né? Eu já era nascido, né? Então já começa a falar de algo que para mim é muito familiar e que vivi, né? Então olha só, terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica, teve início nas últimas décadas do século XX, aproximadamente 1970. Gente, essa é a Revolução Industrial, já estou terminando, tá? Mais uns 5 minutinhos. Essa foi a Revolução Industrial que a gente fala que foi mais tecnológica, ou seja, foi a Revolução Industrial que mais evoluiu, né, tecnologicamente os processos. Tudo bem? Então, olha só, o que aconteceu então? Também chamada como Revolução Técnico-Científica, teve início nas últimas décadas do século XX, 1970. É a etapa da industrialização com tecnologia avançada. Então, a terceira Revolução Industrial marca o início da informática, da robótica,
das telecomunicações, das aplicações químicas industriais, da biotecnologia, tecnologia genética e por aí vai. Então, gente, muita coisa, muito avanço tecnológico, científico aconteceu nessa terceira revolução industrial. Com o avanço da revolução técnico-científica, diminui a oferta de trabalho pouco qualificado. Afinal, foram substituídos por robôs. Terceira revolução industrial, gente, a partir de 1970, já se falava em o avanço da mão de obra qualificada e da redução, da diminuição de oferta de trabalho para quem não tem qualificação, né? Então vejam, já na década de 70 se falava isso. Por essa razão, cresceu consideravelmente nas últimas décadas necessidade de capacitação. Gente, é claro que nós estamos falando do cenário mundo, né? Então, na década de 70, no cenário mundo, já se falava muito em capacitação, em redução de oferta de empregos com mão de obra pouco qualificada. No Brasil chegou um pouco depois, sem dúvida, né? Bom, tem só mais 3 slides. Então, a quarta revolução industrial, que é o que nós estamos vivendo, né? Os estudiosos dizem a partir dos anos 2000, né? O mundo industrial vive um momento de busca de melhoria de seus processos produtivos para qualificar seus produtos e reduzir custos. Sem dúvida, é qualificação máxima, né, dos seus processos para reduzir custo. Na verdade, né, gente, o grande objetivo de melhoria de processo é a redução de custos, né? Alguns países lideram esta modernização. Exemplo, China, tá até negritado aí, porque a China, ela é hoje, em termos absolutos, o país mais industrializado, né? Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Japão. Gente, respectivamente, essas são as 5 potências industriais que nós temos no mundo, né? Ok? E são as 5 das 7 economias 7, 8 economias mais importantes no mundo, né? Estas economias já vêm praticando a indústria 4.0. Vocês certamente já ouviram falar nessa terminologia indústria 4.0, né? É uma outra forma que os especialistas chamam também a quarta revolução industrial, de indústria 4.0, né? Quarta revolução industrial. Então, já vem praticando essas técnicas, né? A qual é a coordenação das linhas robotizadas com o sistema de internet. Então, gente, o que é basicamente a quarta revolução industrial, né? Se na terceira revolução industrial a gente teve a informatização e a robotização dos processos, na quarta revolução industrial a gente não cria nada, mas a gente integra isso. A gente integra os robôs com as linhas automatizadas. A partir do quê? A partir de dispositivos de internet, tá? Que é chamada IoT, né? Internet of Things, ou seja, internet das coisas. Ok? O que gera a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, né? Padronização de arquitetura para facilitar a comunicação, ok? O que é isso, padronização de arquitetura, né? Os sistemas são interligados e com isso o processo fica bem automatizado. Gerenciamento de sistemas complexos, né? Então a gente brinca, né, que hoje as fábricas, elas não precisam de muita gente, né? Então eu quando era estudante de engenharia, há quase 30 anos atrás, tinha um professor que falava que no futuro nós teríamos uma fábrica com apenas um homem e o cachorro, né? E a função do homem seria dar comida para o cachorro não morrer, né? De tão automatizada que as nossas fábricas estariam. Gente, estamos caminhando para isso, viu? Estamos caminhando para isso. Hoje as fábricas estão muito autônomas, né? Infraestrutura confiável de banda larga, né? Porque se os sistemas são todos interligados, tem que ter
uma confiabilidade para que esse sistema faça a sua função de interligar os processos todos. Segurança para comunicações abertas, né? Então, as empresas hoje investem em sistemas de segurança de informação, projeto e organização do trabalho, treinamento e desenvolvimento profissional contínuo, porque a gente disse que na indústria 4.0 só trabalha quem tem competência, quem tem conhecimento, quem tem especialidade, né? Regulamentações de marco legal, ou seja, atendimento a leis, legislações, né? Eficiência máxima de recursos, tá? A indústria 4.0 tem como característica, e monitoramento e manutenção constante, né, da base do conhecimento, ou seja, o tempo todo temos que estudar, o tempo todo temos que buscar conhecimento, tá? E aqui a gente tem um quadro resumo, né, da evolução dos estágios desde a primeira revolução industrial até a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, tá bom? Então a gente termina por aqui, né? Então a gente fez duas abordagens hoje, a abordagem de sistema de produção e a abordagem de revolução industrial, tá bom? Bom, tudo bem, gente? Vocês querem fazer algum questionamento? Querem fazer alguma pergunta? Antes de eu terminar a aula, eu preciso explicar a tarefa de vocês, que é a última atividade. Vocês vão me entregar para a semana que vem. Tudo bem? Posso mostrar a atividade? Pode sim. Bom, então vamos lá. Aqui no Moodle, o que vocês vão fazer? Nós temos aqui 2 vídeos, tá? Processos principais e de apoio à produção. Nós temos 2 vídeos, clicando aqui, olha, vai levar para um primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo tem 10 minutos, ok? Ele vai abordar aí sistema de produção na Mercedes-Benz, tá? Na fábrica de São Bernardo, né? É uma produção conectada 4.0. Então esse vídeo tem 10 minutos, vocês vão assistir esse vídeo. E aí tem um outro vídeo aqui, que é para o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Esse filme me parece que é de 1936, esse filme. Então vamos lá, olha. Ok, então vocês vão assistir esse filme do Charlie Chaplin, só que não precisa assistir o filme todo, tá? Porque o filme todo tem 1 hora, deixa eu ver aqui, 1 hora e 30, 1 hora e 26, tá vendo? É muita coisa. Então vocês não vão assistir. Vocês não vão assistir. Vocês não vão assistir o filme todo, não. Vocês vão assistir apenas os primeiros 19 minutos de filme, tá? Então vocês vão assistir o filme da Mercedes-Benz, que são 10 minutos, e o filme do Charlie Chaplin, que são 19 minutos. Aí a atividade 6, vamos lá, deixa eu abri-la aqui. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer o seguinte nessa atividade 6. Está abrindo aqui. O que vocês irão fazer? Gente, essa atividade eu gostaria que vocês fizessem individualmente, tá bom? Então, não gostaria que fosse feita em grupo, tá? Então não pode fazer em grupo, tem que ser individual. Para os 2 vídeos, a seguir responda. Então vocês vão, olha, assistir o filme da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, que é de 10 minutos, e o vídeo do Charlie Chaplin até os 19 minutos de filme. Então, qual o modelo de produção que mais se aproxima? Tanto o vídeo da Mercedes-Benz quanto o vídeo do Charlie Chaplin. E por quê? Ok? E depois, para os 2 vídeos, vão responder outra pergunta. Qual a revolução industrial que mais se aproxima? E por quê? Justifique. Então, vocês vão assistir os 2 vídeos e fazer uma reflexão desses 2 vídeos
com relação ao modelo de produção, ok? Ao modelo de sistema de produção, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, e também as revoluções industriais. Primeira revolução industrial, segunda, terceira e quarta. Tudo bem? Então vocês vão assistir os 2 vídeos e responder essas 2 perguntas para cada um desses vídeos, né? Qual modelo de produção que mais se aproxima e qual a revolução industrial que mais se aproxima e por quê, tá bom? Então vocês vão fazer essa atividade e vão postar aqui. Eu vou dar o prazo dessa atividade até quarta-feira que vem. Por quê, gente? Porque na quinta-feira que vem, na nossa última aula, eu quero fazer o fechamento da aula, tá certo? Então, como eu quero já, se possível, divulgar notas, fechar tudo, então eu preciso que vocês enviem essa atividade até quarta-feira que vem, pelo Moodle, tá bom? Gente, olha, adoro ajudar vocês, é o meu papel, sou pago para isso, mas tem me dado bastante trabalho, viu? Principalmente essa última atividade, tá? Teve colega de vocês que me mandou 5, 6 vezes a mesma atividade no celular para mim olhar, né? Então aí fica difícil, porque nem sempre a gente está com o computador ligado, aí manda no sábado, no domingo, é complicado, né, administrar isso. Então é assim, o semestre está terminando, tá? A gente está dando esse sprint final, então eu gostaria que vocês mandassem pelo Moodle, tá legal? Quem tiver alguma dificuldade pontual com o Moodle, mas me avisa, mas a ideia é postar essa atividade diretamente no Moodle. Até quarta-feira que vem, dia 24. Aí na quinta-feira que vem, dia 25, a gente faz nossa aula de encerramento da disciplina. Tá legal? Tem uma turma aí que está entrando, entra rapidinho e sai rapidinho, né? Então teve uns 4, 5 aí que entraram na aula e já saíram, não permaneceram. É uma pena, né? Vieram só dar tchau e foram embora, né? Gente, ok? Podemos encerrar então? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum questionamento? Tirar alguma dúvida? Professor, só fiquei numa dúvida aí a respeito da pergunta do exercício. Sim. Pode falar, Pedro. Você quer saber o que é para fazer? É isso? Então vou repetir. Primeiro exercício. Senhor, Hein, professor? Oi, é isso? Não, eu fiquei em dúvida. Pode falar. Eu fiquei em dúvida do. Não, do exercício aí, da conta do exercício aí. Pra aproximar. A que mais se identifica com as empresas atuais ou uma da outra lá? Não. Pedro, vamos lá. Pergunta dos exercícios. Vamos lá. Primeira questão. Qual o modelo de produção que mais se aproxima? Justifique. Você vai assistir o vídeo da Mercedes-Benz e o vídeo Charlie Chaplin. O vídeo da Mercedes-Benz mais se aproxima de qual modelo de produção? E por quê? É do Fordismo, do Taylorismo, do Taylorismo, do Toyotismo? Do modelo lá, Taylor, Ford. Isso. O vídeo do Charlie Chaplin. Tá, entendeu, professor. O vídeo do Charlie Chaplin se aproxima mais de qual modelo de produção? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, tá? Aí a segunda questão qual a revolução industrial que mais se aproxima? Então o vídeo da Mercedes-Benz se aproxima mais de qual revolução industrial? Da primeira, da segunda, da terceira, da indústria 4.0, quarta revolução industrial? Por quê? O vídeo do Charlie Chaplin se aproxima mais de qual? Da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira, da indústria 4.0? Por quê? Entendeu? Beleza? Tá bem, obrigado, professor. Legal. Entendeu? Gente, então eu vou encerrar, tá bom? Beleza. Gente, fiquem com Deus. Semana que vem, então, dia 25, nós encerramos a nossa disciplina. Espero que todos vocês estejam, contar com todos vocês. Vai ser importante todos vocês estarem presentes. Tá legal, gente? Fiquem com Deus. beleza. Se cuidem. Boa noite. Boa noite.